Olá, meu nome é Rubens. Esse é o segundo vídeo da série de estudos que estamos fazendo a respeito do sábado, do sétimo dia, o dia de descanso, o Shabá. Se você não viu o primeiro vídeo, eu recomendo que você procure, eu vou deixar um link para que você tenha acesso a ele, para que você possa entender como chegamos até este ponto. Para você que vem acompanhando, obrigado pela sua paciência, eu sei que o estudo é longo, eu espero que essa segunda parte seja um pouco mais atraente para você. Nessa segunda parte nós vamos lidar com o testemunho, propriamente dito, dos irmãos aí do quarto século, ou seja, desde a época de Constantino, 321 aí, quando teve o Edito, como já tratamos a respeito, até o primeiro século, até os dias do Mestre. E vamos aí decorrer de século em século, vendo o testemunho dos irmãos, o que eles pensavam, o que eles ensinavam, o que eles refletiam a respeito do sétimo dia e verificar se existe apoio no que se acredita normalmente, né? Como já tratamos no vídeo anterior, a respeito da ideia de que os irmãos, num primeiro momento, todos eles guardavam o sábado, guardavam o sétimo dia, a semelhança dos judeus, claro, sem o peso, né, que os judeus tinham na época que o Messias veio, porque foi dito que foi o diabo que tinha ajudado os judeus a colocar esses pesos no sábado, e os irmãos não seguiriam os pesos, mas seguiriam aquilo que está na lei. E que então, em algum momento, Satanás, por meio dos seus agentes, após alguns séculos, passou então a iludir os irmãos, aí, fazendo com que eles fizessem do primeiro dia da semana um dia de alegria, de reverência à ressurreição do Messias. Que depois disso, o próprio diabo teria deixado o sábado para eles um dia pesado, um dia de jejum, de tristeza, embora todos eles ainda guardassem, e aí então culminou na separação, já na época da papal, a partir aí do sincretismo pagão de uma forma deliberada, abandonando então a prática do sábado e abraçando o domingo, né? Quando então nos tempos modernos aí o remanescente resolveu guardar o sábado. É disso que a gente tratou no primeiro vídeo, eu recomendo que você que não viu veja, e para você que viu vamos a partir daqui. O testemunho dos seguidores do Messias entre o primeiro e o quarto século. A palavra dos seguidores. Já sabemos que Constantino não criou uma lei para obrigar os seguidores do Messias a descansarem no domingo, mas ao contrário, na verdade obrigou os romanos, que até então descansavam no sábado. Já sabemos que não existia um templo popular e nem divindade solar romana até o ano de 270 d.C. Agora vamos saber o que pensavam os seguidores do Messias entre o quarto século e os primeiros anos da Igreja, e vamos descobrir o que eles tinham a dizer sobre o Shabá. Será verdade a visão divina que dizia que todos guardavam o sábado nos primeiros séculos e só então, a partir do quarto século, seguindo o próprio diabo, abandonaram essa lei? Que os seguidores deem seu testemunho sem visões particulares. Séculos 3 e 4, que varia entre o ano 201 e vamos até o ano 320. Estes foram os dias onde, segundo as acusações, os seguidores teriam se desviado da verdade seguindo o diabo sobre a questão do sábado, ou domingo. Eusébio de Cesareia, de 265 d.C. a 339 d.C. Ele é referido pelos teólogos como o pai da história da Igreja porque nos seus escritos estão os primeiros relatos quanto à história do cristianismo primitivo. O que ele disse? Falando sobre os justos de Adão até Abraão. Eles, portanto, não consideravam a circuncisão, nem observavam o sábado como também nós. Nem nos abstemos de certos alimentos, nem consideramos outras imposições que Moisés, subsequentemente, entregou para serem observadas, em tipos e símbolos, porque tais coisas não dizem respeito aos cristãos. Então, ali, bem juntinho ali, né, dos dias de Constantino, Eusébio de Cesareia disse essas palavras, né, que eles não guardavam o sábado, que nem se abstinham de certos alimentos e que aquilo era uma figura, aquilo que tinha sido dado por Moisés era uma simbologia, que não dizia respeito aos cristãos. Essa é a ideia de Eusébio de Cesareia. Como ele estava nos dias de Constantino, muito provavelmente já contaminado, aparentemente. Vamos verificar o que os anteriores a ele diziam.
Falando dos profetas de Deus e de Moisés, por meio destes a semente da religião se estendeu a uma multidão de homens, e surgiu dos primeiros hebreus da terra uma nação inteira que se apegou à religião. Deus, por meio do profeta Moisés, entregou a estes, como a homens que continuavam em seu antigo estilo de vida, imagens e símbolos de certo misterioso sábado e da circuncisão, e enunciou-se em outros preceitos espirituais, mas não revelou-lhes o próprio mistério. Então Eusébio continua dizendo que eram símbolos, eram imagens, quer dizer, não era que não exista o sábado, mas não era o que eles entenderam. É isso que ele está dizendo. Lactâncio, de 240 a 320 d.C. Escreveu livros apologéticos explicando o cristianismo em termos que eram compreensíveis para pagãos e intelectualizados, que ainda praticavam as religiões tradicionais. Chegou a aconselhar o imperador e ser o tutor do seu filho. Então, Lactâncio, ainda nos dias de Constantino, né, ainda nessa fase onde já existia um deus que ocupava o posto de Sol Invicto, ele era inclusive tutor do filho do imperador Constantino. Vamos ver o que ele dizia. Os líderes religiosos judeus alegaram outras causas para seu agastamento, a saber, que Jesus destruiu a obrigação da lei dada por Moisés, isto é, ele não descansou os sábados, senão que seguiu fazendo bem aos homens. Ademais, aboliu a circuncisão e removeu a necessidade de abster-se da carne dos porcos. No entanto, ele não fez isso por seu próprio juízo, senão segundo a vontade de Deus. Então, segundo Lactâncio, né, dos mesmos dias ali de Eusébio, pensava dessa forma. Hipólito, já vamos regredir um pouquinho mais. Hipólito é de 170 d.C. a 230 d.C. Entrou em conflito com os líderes de Roma da sua época e parece ter sido líder de um grupo cismático, como um líder rival de Roma. Por isso, ele é considerado como o primeiro antipapa. Isso aí, irmãos, que eu estou passando a todos vocês é o conhecimento geral, né? É o que todos falam, é o que os eruditos e estudiosos pensam. Vocês podem pesquisar a respeito de cada nome que está sendo passado aí. Vocês vão verificar quem são. O que ele pensava? Ele dizia o seguinte: o sábado é o tipo e símbolo do reino futuro dos santos, quando reinarão com Cristo depois que ele venha no céu. Como João diz em seu Apocalipse, porque um ano para o Senhor é como 1000 anos. Bom, então Hipólito diz que aquele símbolo, o sábado que foi entregue aos judeus, o descanso, né, que foi entregue aos judeus, nada mais é do que uma representação do descanso futuro que aguarda os santos, que aguardam aqueles que seguiriam o Messias. Essa é a opinião de Hipólito. Vamos agora para o século II. Então a gente estava ali nos dias próximos a Constantino. Vamos recuar para ver se existe uma divergência de pensamentos, né? Se eles pensam diferentes. Vamos ver se realmente acontece como a senhora Ellen White deixou claro, que eles guardavam o sábado, depois, por vontade do diabo, acabaram fazendo com que o domingo se tornasse um dia de festa e acabaram abandonando o sábado. Então vamos recuar um pouquinho aqui. Entre 100 e 199 d.C. Agora, vamos recuar ainda mais, caminhando até os dias dos apóstolos. Vejamos se a partir daqui encontramos testemunhos que concordam com a senhora White e suas visões, pois até agora não encontramos. Nesses dias a pregação era dos discípulos diretos dos apóstolos, portanto não poderiam mais encontrar nenhum seguidor deixando a guarda do sábado, pois foi dito pela senhora Ellen G. White que, nos primeiros séculos, está no plural, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Esse é o testemunho. Vamos verificar se eles guardavam o sábado conforme foi dito? Vamos lá. Tertuliano. Aqui é muito interessante, presta atenção. Tertuliano é de 160 d.C. a 220 d.C., ou seja, 100 anos antes de Constantino. E pelo menos aí, uns 100 anos também. Aliás, mais de 100. Ele nasceu em 160, o primeiro deus solar apareceu em 270. Então, muito antes de qualquer reunião aí feita no dia solar. Muito pelo contrário, nessa época aqui, todos os pagãos ali da região guardavam o sábado, como a gente já explicou no vídeo 1. Se você não viu, volta lá e vê. Bom, falando dele. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária, Corpus, em latim. Ele também foi um notável apologista cristão e um polemista contra heresias. Como já vimos, a senhora White conhecia sua obra. Por que conhecia sua obra? Porque a senhora White cita ele.
Sobre Tertuliano, a própria senhora Ellen G. White o cita na página 34 do seu livro O Grande Conflito, no capítulo 2, em O Valor dos Mártires, com a citação: quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Ou seja, a senhora Ellen White atesta que este era um verdadeiro seguidor do Messias e também que conhecia a sua obra, o que é muito curioso. Vejamos o que ele falou sobre a questão do sétimo dia. Veja que, só fazendo um adendo, o Tertuliano é citado no livro da senhora Ellen White como justamente no capítulo O Valor dos Mártires. Mártir, como eu já disse, significa testemunha. Tá? A palavra mártir quer dizer testemunha. Ou seja, para a senhora Ellen White, Tertuliano, que eu vou citar agora, ele é uma testemunha dos seguidores de Cristo. Vamos ver o que Tertuliano falou. Outros, de novo, certamente com mais informação e maior veracidade, acreditam que o Sol é nosso Deus. Somos confundidos com os persas, talvez, embora não adoremos o astro do dia pintado numa peça de linho, tendo-o sempre em sua própria órbita. A ideia, não há dúvidas, originou-se de nosso conhecido costume de nos virarmos para o nascente em nossas preces. Mas vós, muitos de vós, no propósito às vezes de adorar os corpos celestes, moveis vossos lábios em direção ao Oriente. Da mesma maneira, se dedicamos o dia do Sol para nossas celebrações, é por uma razão muito diferente da dos adoradores do Sol. Temos alguma semelhança convosco, que dedicais o dia de Saturno, ou sábado, para repouso e prazer, embora também estejais muito distantes dos costumes judeus, os quais certamente ignorais. Olha o que a testemunha, o mártir apontado pela senhora Ellen White no próprio livro dela, diz a respeito não só do sábado como do domingo. Isso aqui é uma pérola. Prestem muita atenção nas palavras dele, não são nas minhas. Eu já disse que eu vou tentar não dar opinião. Mas o que ele está dizendo aqui é que eles eram confundidos com assírios, eram confundidos com determinados povos que tinham sim adoração ao sol. Eles não. Mas eles provavelmente foram confundidos com isso pelo costume que eles tinham de fazer suas preces ao raiar do dia. Outra coisa que fez com que eles fossem confundidos é por dedicar o dia do sol para as celebrações, não para outro. Eles dedicavam o dia do sol, ou seja, o domingo. E isso, gente, é 197 depois de Cristo, mas é mais de 100 anos antes de Constantino, muito mais. Aí você pode pôr aí uns 130 anos antes de Constantino e pelo menos aí uns 120 anos ou 110 anos antes de qualquer adoração ao deus solar em Roma. Nem a tentativa de Heliogábalo, que aconteceu em 220 depois de Cristo, de tentar colocar uma divindade solar em Roma para ser adorado, que não deu certo, é anterior ao que Tertuliano está falando aqui. E naquela época eles já eram confundidos com os pagãos por celebrar o dia do sol, no dia do sol. E é uma celebração mesmo, mas eles não faziam sábado, porque embaixo ele atesta. Ele está falando com um judeu ali, né? Tertuliano está fazendo uma apologia contra os judeus, porque quem perseguia a fé cristã nesses dias era muito mais os judeus. Você vê que ele está dizendo o seguinte, ó, vocês dedicam o dia do Saturno. Perdão, ele está falando com os pagãos. Vocês dedicam o dia de Saturno, ou seja, o sábado. Os pagãos faziam isso. Ele está atestando que os pagãos faziam isso. Ó. Lá no finalzinho, lê comigo ali, a partir dali. Ó, temos alguma semelhança convosco. Ou seja, a gente é parecido com vocês nesse sentido. Porque eles dizem que nós adoramos no domingo, apesar de não adorar. E vocês, olha lá, temos alguma semelhança convosco, que dedicais o dia de Saturno, sábado, para repouso e prazer, embora também estejais muito distante dos costumes judeus, os quais certamente ignorais. Ou seja, eles dedicavam o dia de sábado, os pagãos dedicavam o dia de sábado, era o mesmo dia que os judeus dedicavam. Naqueles dias era o mesmo dia, era o mesmo calendário. Foi isso que eu falei lá no vídeo 1, que eu tentei explicar, que tem gente que diz assim, não, mas o sábado dos pagãos era diferente do sábado dos judeus. Tertuliano aqui está dizendo que em 197 depois de Cristo não era não, era o mesmo. Só que não eram pelas mesmas razões. Os pagãos descansavam no sábado por causa de Saturno, como eu disse no vídeo 1. Mas os judeus descansavam no sétimo dia, no mesmo dia, no sábado, que também era dia de Saturno, mas não pelos mesmos motivos. Eram dedicados a Deus, segundo a fé deles. Mas os seguidores do Messias não faziam nenhuma coisa nem outra. Eles celebravam apenas no dia do sol e tinham o costume de fazer suas orações no raiar do dia.
como que se olhando para o sol, para o nascer do sol. E eles eram confundidos com pagãos assírios que tinham esse costume. Né? Então você vê que interessante. Esse aqui é um testemunho do senhor Tertuliano que foi citado como mártir pela senhora Ellen White. Eu, se fosse você, dava uma pausa e lia com muita calma o que a gente acabou de falar aqui, ó, e ficava meditando sobre isso, que vai elucidar bastante o que eles diziam na época. Vamos continuar. Tertuliano ainda diz assim, ó, nós não seguimos os judeus em suas peculiares observâncias quanto à comida e seus dias sagrados. E diz ainda, junto com a abolição da circuncisão carnal e da lei antiga, os quais em seu tempo específico foram consumados, do mesmo modo fica demonstrado que a observância do sábado foi temporária. Volto a lembrar, este homem foi chamado pela senhora Ellen White de testemunha. Ela teve acesso a isso. Porque ela cita ele, então ela teve leitura a respeito do que ele pensava. Por algum motivo que eu não posso explicar, parece que esses trechos aí não foram lidos, ou foram ignorados, não tem como eu saber. Mas vamos continuar. Nós, os cristãos, nada temos com o sábado, nem com outras festas judaicas, e menos ainda com a celebração dos pagãos. Temos nossas próprias solenidades, o dia do Senhor. O que Tertuliano está testificando em 197 d.C.? Que eles não cumpriam o sábado, que eles não tinham nada a ver com celebração de pagão, e podiam até ser confundidos com isso, porque ele disse que isso acontecia, mas que eles tinham as próprias solenidades dele. E essa solenidade acontecia no dia do Senhor, que ele chama de dia do Senhor, era o dia da ressurreição do Senhor, era o dia que ele ressuscitou, que foi o domingo. O primeiro dia da semana, o dia que em Gênesis Deus mandou que fosse feito a luz, né? Então é isso que ele está testando, não sou eu, veja que é ele que diz. Vamos continuar. Irineu de Lyon, de 130 d.C. a 202 d.C. Irineu tornou-se o mais importante dos escritores cristãos do século II. Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de Policarpo, que por sua vez teria convivido diretamente com o apóstolo João. Grego de nascimento, filho de pais cristãos, nasceu na ilha de Esmirna. Então vamos ver se todos eles vão falar a mesma coisa, se eles estão em comum acordo com esse pensamento. Em 180 d.C. A lei já não mandará guardar um dia de repouso aos que todos os dias observa o sábado. Lembrando que a palavra sábado significa descanso, Shabá. Isto é, ao que rende culto a Deus no templo de Deus, que é o corpo do homem, pratica sempre a justiça. Prefiro misericórdia, diz, ao sacrifício, o conhecimento de Deus aos holocaustos. Mas o ímpio que imola um bezerro é como se matasse a um cachorro, e quando oferece flor de farinha, é como se oferecesse sangue de porco. Então Irineu, igualmente ao que foi dito até agora, não só para Eusébio nos dias de Constantino, mas como os demais no dia de Constantino, como o próprio Tertuliano que a gente viu há pouco, também considera o sábado da mesma forma. Esses são os testemunhos que a gente está encontrando, e você está vendo aí 180 d.C., um século e meio aí antes de Constantino existir. Vamos continuar. Prova de que estas práticas da lei não justificavam o ser humano, senão que serviam de símbolo ao povo, é que Abraão creu e lhe foi contado por justiça até o ponto de chamar-se o amigo de Deus, sem a circuncisão e sem a observância do sábado. Toda a enorme multidão de justos que existiram antes de Abraão, bem como todos os patriarcas que viveram antes de Moisés, foram justificados sem o que dissemos. Ou seja, diferente do que se diz hoje, que o sábado foi guardado mesmo antes de Moisés, que o sábado era guardado desde o Éden, segundo eles que estavam lá em 180 d.C. e que tiveram informação viva daqueles que no início do cristianismo falavam a respeito dessas coisas, eles pensam diferente. Eles atestam que não era assim. Eles atestam que somente após Moisés é que houve essa observância. Antes disso não houve. Não sou eu que estou falando. Eu quero deixar muito claro que o estudo não é... Apesar de eu ter feito o estudo, as frases e os ensinos não são meus. Vamos continuar. Ele continua dizendo o seguinte: o Senhor descansou de todas as suas obras. Isto é o verdadeiro sábado dos justos, no qual já não levarão a cabo as obras da terra, senão que a acharão preparada a mesa do Senhor, que os alimentará com toda sorte de manjares. Fala exatamente o que Tertuliano falou lá atrás. No livro anterior mostramos que levitas e sacerdotes são todos os discípulos do Senhor, os quais profanam o sábado no templo sem cometer falta. Então ele está dizendo aqui que o que estava escrito na lei sobre levitas e sacerdotes, na verdade, representariam os discípulos do Senhor.
Então, apesar de estar na lei, apesar de eles cumprirem lá no templo naquele templo de pedra, aquilo simbolizava o verdadeiro templo, que é o Senhor, e aqueles que trabalham nele são os filhos de Deus, que passaram a seguir o Messias. Então você vê que existe uma ligação, da mesma forma que eles ligam o sábado ao descanso de Deus prometido. Quando todo o trabalho vai cessar, porque enquanto estamos aqui precisamos trabalhar. É um trabalho para edificação espiritual, é óbvio que eles não estão falando que trabalho por coisas que vão se acabar. Então esse é o testemunho de Irineu. Mélito de Sardes. Esse aí a gente não sabe precisar quando nasceu, mas morreu por volta de 180 depois de Cristo, né? Mélito de Sardes foi um líder em Sardes, uma cidade perto de Esmirna, na Anatólia Ocidental, e muito conhecido na igreja primitiva. Sua lista de livros sobre a Bíblia hebraica é uma das mais antigas conhecidas. O que ele disse? Isto é, o povo judeu tinha um valor antes que se estabelecesse a igreja, e a lei era maravilhosa antes que resplandecesse a luz do Evangelho. Mas quando surgiu a igreja e se apresentou o Evangelho, fez-se vão o que era uma figura, e sua força passou à realidade. A lei chegou ao seu cumprimento e transpassou sua força ao Evangelho. O povo de Israel perdeu sua razão de ser, assim que se estabeleceu a igreja. A figura foi abolida, assim que apareceu o Senhor. O que antes era valioso ficou agora sem valor, pois se manifestou o que realmente era valioso por natureza. Então, o Mélito de Sardes, ele está falando aqui, ele generaliza, né? Ele não tem aqui um ponto específico falando do sábado, mas ele generaliza informando a mesma situação. Não é que o que era ensinado aos judeus era mentira, ao contrário, não é dito, não encontrei na palavra de nenhum deles isso. Mas eram símbolos, ou seja, figurativamente, aquelas coisas queriam dizer outras no tempo da igreja. Então, enquanto antes eram vistos de uma forma figurativa, quando veio o Messias, então tudo se torna uma verdade mais profunda. E você vai encontrar o mesmo pensamento em todos eles. E é disso que ele fala aqui. A figura, né? O que o povo judeu fazia era uma figura do que a igreja deveria fazer. O que antes eles faziam fisicamente é o que a igreja faz espiritualmente, em verdade. Vamos continuar. Justino o Mártir. Agora a gente já recuou bastante, ó, de 100 depois de Cristo a 165 depois de Cristo. A convicção de Justino sobre a verdade do Messias era tão completa que ele morreu como mártir em algum momento por volta de 165 depois de Cristo. Depois de mais um de seus debates em defesa da fé, foi denunciado como discípulo da nova religião e então decapitado junto com mais 6 de seus companheiros e discípulos. Foi conhecido como um dos grandes apologistas da fé no Messias em seu tempo. Vamos ver o que Mártir fala. Ele fala muito. 160 depois de Cristo. Você pode imaginar quanto tempo antes de Constantino, de qualquer deus solar de domingo, tem acontecido em Roma. Então, como a gente já sabe, nessa época aqui, ó, ele dizia o seguinte: a nova lei quer que guardem o sábado continuamente, e vocês, os judeus, ao passar um dia sem fazer nada, já lhes parece que são religiosos. Sem entender o motivo do porquê lhes foi ordenado o sábado. Não se vê nisso o Senhor Deus nosso. Se há entre vocês um perjuro ou ladrão, que deixe de sê-lo. Se há um adúltero, arrependa-se e guardou os deliciosos e verdadeiros sábados de Deus. Se algum não tem entre vocês as mãos limpas, lave-se e fique puro. Então, novamente, aparece a figuração do descanso, né? Como é que eu entro nesse descanso? Como é que eu descanso? Eu descanso obedecendo a Deus, eu descanso deixando de fazer o erro, o mal, né? Esse é o exemplo que ele dá aqui. E ele trata de nova lei mesmo, na nova aliança. Quer que guarde o sábado continuamente. Então, o descanso é entrar no Messias. É a figura que eles falam, irmãos. Não adianta, não tem como fugir disso. Vocês vão ver, pesquisem, vocês não vão encontrar nenhum deles falando o contrário. Nenhum deles dizendo, olha, você que deixou de guardar o sábado, vem guardar, você está errado, você está seguindo o Messias, mas está errando. Você não encontra isso em nenhum irmão primitivo. Vamos continuar. Trechos da obra Diálogo com Trifão, obra em que Justino faz apologia do cristianismo em um debate simulado com um judeu de nome Trifão. Então essa obra, para quem conhece ou vai pesquisar, é uma obra em que ele simula uma conversa com outra pessoa. Na verdade, é ele próprio que escreve. Tudo isso para tentar mostrar para os judeus que fé era essa que eles estavam tendo nesse Messias. Vamos lá. Há alguma coisa a mais que nos reprova, amigo? Ou só se trata de que não vivemos segundo a vossa lei? Nem circuncidamos nossa carne como vossos antepassados, nem guardamos os sábados como vocês.
Você precisa agora da segunda circuncisão, e você continua com o vosso orgulho da carne. A nova lei quer que guardeis o sábado perpétuo, e você passa um dia sem fazer nada achando ser isso religioso. Então, novamente, aí fica muito claro o pensamento de Justino a respeito disso e contraria claramente quando é dito que nos primeiros séculos, a gente está no primeiro século depois de Cristo praticamente, se o ministério de Jesus aí se ele subiu aos céus por volta de 33, vamos supor 40, a gente está falando de só 100 anos depois disso. Né? No primeiro século após a partida de Jesus, está muito claro que nenhum deles dizia o que a senhora Ellen White confirmou, dizendo que o Espírito Santo, ou que Deus teria mostrado para ela. Eles não guardavam o sábado. Ele continua dizendo, porque também nós observaríamos essa circuncisão carnal e guardaríamos o sábado e absolutamente todas as vossas festas, se não soubéssemos a causa pela qual elas foram ordenadas. Não a observamos porque essa circuncisão não é necessária a todos, senão para vocês. E sem o sábado também agradou a Deus todos os justos anteriormente mencionados, e depois deles Abraão e os filhos dele até Moisés. Também, pois, o sábado os foi ordenado por Deus para que fizessem memória dele. Então o sábado foi mandado para Deus, porque senão os judeus esqueceriam dele, segundo o testemunho de Justino. E Justino ainda está falando que para os cristãos, para os seguidores do Messias, não é isso que importa. Isso importava para eles, que eram judeus. E para que eles não se esquecessem de Deus. Segundo ele fala aqui em cima, eles sabem por quê. Olha, os judeus não sabiam a causa pela qual elas foram ordenadas. Eles não sabiam para que servia aquele sábado semanal. Eles não sabiam, eles não entendiam. Mas, segundo Justino, os seguidores do Messias sabiam muito bem e não faziam a mesma coisa. Volto a repetir, não são minhas palavras. Vamos continuar. Ele ainda diz, porque se antes de Abraão não havia necessidade da circuncisão, nem antes de Moisés o sábado, das festas nem dos sacrifícios, tampouco há agora depois de Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido sem pecado da Virgem Maria da linhagem de Abraão. Então, Justino novamente diz que antes da lei ter sido entregue a Moisés era de uma forma, depois que a lei foi entregue a Moisés ficou de outra forma, e depois que o Messias veio, aparentemente voltou àquela forma antiga. É disso que ele está tratando aqui. Palavras dele. Vamos continuar. Resposta de Trifão, o judeu, a Justino. Então agora, nesse mesmo relato de Justino, nessa obra, seria agora o judeu respondendo para ele. Veja só. Se queres, pois, escutar meu conselho, pois já que o tenho por meu amigo, em primeiro lugar circunda-te, depois observa como é nosso costume o sábado, e as festas, e as luas novas de Deus, e cumpre numa só palavra tudo o que está escrito na lei, e então talvez alcance misericórdia da parte de Deus. Essa foi a resposta do judeu para o Justino. Olha o que Justino ainda fala. No dia que se chama sol, olha só, gente, eu vou tem que frisar bem isso. 150 depois de Cristo. Constantino surge com a lei do domingo em 321 depois de Cristo. Segundo foi dito, nesses dias aqui que eu estou lendo, todos eles guardavam o sábado e eram ansiosos do sábado. Vamos ver, olha o que Justino fala. No dia que se chama sol, domingo, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o que preside faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Você veja que ele está tratando aqui de uma reunião que não é só um momento de alegria, né? Claro que a história comprova que há alegria nesse momento, mas ele está falando que a reunião não era só disso, não. A reunião era de leitura da memória dos apóstolos, dos profetas, e que havia uma exortação geral para imitar os exemplos. No dia que se chama sol. Vamos continuar? Reunimos-nos todos no dia do sol. Todos. Preste atenção na palavra todos. Olha que Justino está falando o contrário do que a Ellen White falou. Lá ela falou que todos guardavam o sábado. Aqui ele falando que não. Que todos se reuniam no dia do sol. Por quê? Ele vai explicar. Porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo. E também foi o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Com efeito, sabe-se que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno, ou antes do sábado, e no dia seguinte ao de Saturno, o domingo, que é o dia do sol,
ele apareceu aos seus apóstolos e discípulos e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para vosso exame. Olha só que interessante. Então ele está atestando, ele está explicando por que essa reunião era feita no domingo. Ele está explicando que isso aí era feito no domingo por causa da ressurreição de Cristo e também porque lá em Gênesis foi o dia que Deus iniciou, né, o início das coisas, né, que iniciou a criação do mundo. Por isso que o dia de domingo foi adotado. Segundo a senhora Ellen White e algumas pessoas que pensam como ela, foi o diabo que fez isso com eles. E isso aqui é a 150 depois de Cristo. Volto a repetir que o testemunho não é meu. Vamos lá. Epístola a Diagoneto. Esta carta é considerada uma joia da literatura cristã primitiva. A carta a Diagoneto foi escrita em cerca de 120 depois de Cristo. Trata-se do testemunho escrito por um cristão anônimo respondendo à indagação de Diogneto, um pagão culto, desejoso de conhecer melhor a nova religião, que se espalhava com tanta rapidez pelas províncias do império. Vamos ver o que dizia a Epístola a Diagoneto. Não, isso é a 120 depois de Cristo. Não creio que tenhas necessidade de que eu te informe sobre o escrúpulo deles a respeito de certos alimentos, a sua superstição sobre os sábados, seu orgulho da circuncisão, seu fingimento com os jejuns e luas novas, coisas todas ridículas que não merecem nenhuma consideração. Então, mais contundente ainda, essa epístola mostra um afastamento completo daquela conduta que os judeus tinham, né? E pode ver que ela está dizendo a mesma coisa que Eusébio de Cesareia disse lá em 320. Então eles estão falando a mesma coisa. Até agora, você pode acompanhar de 320 até 120, eles estão dando o mesmo testemunho. Continua. E o fato de estar em perpétua vigilância diante dos astros e da lua, para calcular os meses e os dias e distribuir as disposições de Deus, e dividir as mudanças das estações conforme seus próprios impulsos, umas para festas e outras para luto. Quem não consideraria isto prova de insensatez e não de religião? Penso que agora tenhas entendido suficientemente por que os cristãos estão certos em se abster da vaidade e do engano, assim como das complicadas observâncias e das vanglórias dos judeus. 120 depois de Cristo. Vamos para o século I, então. Diz do ano 0 a 99 depois de Cristo. Estes foram dias em que o ensino era pregado pelos próprios apóstolos e o próprio mestre. Segundo as visões da senhora Ellen White, deveria ser impossível encontrar qualquer testemunho sobre o sábado, que não fosse o de guardá-lo com toda a piedade. Né? É o primeiro século, é os dias da igreja. Não pode haver aqui algum testemunho dizendo que eles não faziam isso, segundo o que foi mostrado pelo Espírito Santo nas visões da senhora Ellen White e na mente daqueles que pensam dessa forma. Vamos lá? Epístola de Barnabé. É uma epístola em língua grega contendo 21 capítulos, preservadas inteiramente no Codex Sinaíticos, para quem não sabe, é o Codex tido como o mais antigo, onde ela aparece no final do Novo Testamento. Ou seja, para quem montou esse Codex, essa epístola de Barnabé ela era praticamente canônica. Ela é tradicionalmente atribuída a Barnabé, que é mencionado em Atos dos Apóstolos, embora alguns autores a atribuam a outro seguidor da era apostólica do mesmo nome, Barnabé de Alexandria, próximo ao final do segundo século. Clemente de Alexandria citou a epístola. Ela também foi referenciada por Orígenes e Eusébio, ou seja, era uma epístola conhecida. Né? Os primeiros, Clemente de Alexandria, Eusébio e Orígenes, citavam partes desta epístola, que foi encontrada junto no Codex Sinaíticos, junto com o Novo Testamento. Então, para quem montou o Codex, essa epístola é praticamente canônica, era lida junto com os demais. Olha o que ela diz, entre 70 e 130. Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol, e a lua e as estrelas, então ele, de fato, repousará no 7º dia. Meus irmãos, essa epístola está declarando com todas as letras que aquilo que se vê em Gênesis era uma figura de linguagem para apontar o final dos tempos, onde já não haverá mais o trabalho, né? Onde vai se cessar o trabalho de Deus em fazer o homem que ele tanto desejava. Então, em todas as coisas, a terra que ele desejava. Você vê que
A epístola de Barnabé é logo nos dias da igreja, deixa muito claro isso, que o que estava escrito lá em Gênesis, aquele sétimo dia, queria dizer outra coisa. Então isso reforça muito bem o testemunho dos irmãos que nós lemos até agora, que dizia que era uma figura, que queria dizer outra coisa, que os judeus não sabiam o que aquilo queria dizer, que os cristãos não faziam aquilo. Você vê que esses testemunhos aqui são completamente diferentes do que foi dito a respeito do que acontecia no início da igreja em relação à guarda do sábado ou o costume de se adotar o domingo como um domingo de celebração. Né? Não tem como olhar para esses testemunhos e continuar com a mente no mesmo lugar. Vamos continuar. Ela ainda diz assim em outro trecho. Em outro lugar ele diz, se meus filhos guardarem o sábado, então estenderei sobre eles a minha misericórdia. Ele menciona o sábado no princípio da criação. Em 6 dias Deus fez as obras de suas mãos e as terminou no 7º dia. E nele descansou e o santificou. Prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no 7º dia. Isso significa que o Senhor consumará o universo em 6.000 anos, pois um dia para ele significa 1.000 anos. Eu sei que parece o contexto anterior, mas é porque ele cita essa passagem novamente. Então você vê que para ele essa era a figura, para eles era essa figura, e ele admoesta os irmãos a entender o que significava. Porque nessa época havia perseguição, os judeus perseguiam os irmãos. Né? Os judeus eles não aceitavam, eles tinham os irmãos como um lixo, né? Uma seita que veio para atrapalhar os passos judaicos da época. Então é isso aí, eles se levantavam para defender, para explicar. Então a epístola de Barnabé foi provavelmente escrita para alguns que estavam sofrendo contato com os judaizantes, que era muito comum na época. Vamos continuar. Ele ainda fala assim, ó. Ele finalmente lhes disse, não suporto vossas festas de lua nova e vossos sábados. Vede como ele diz, não são os sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz, e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia, isto é, o começo de um outro mundo. Eis porque celebramos com festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e depois de se manifestar subiu aos céus. A epístola de Barnabé fala exatamente o que os irmãos falaram até o ano de 320. Todas as cartas de todos os testemunhos que estamos lendo até agora, eles falam exatamente a mesma coisa. É a mesma forma de pensar. São 300 anos de história dizendo a mesma coisa. Completamente diferente do testemunho que se tinha no começo do nosso estudo, em que visões divinas apontaram uma direção completamente contrária do que a gente está vendo agora. Vamos continuar vendo. Inácio de Antioquia, de 35 a 100 depois de Cristo. Ele morreu nos dias de João. Vamos lá ver. Teria sido discípulo do apóstolo João, também conheceu Paulo e sucedido Pedro junto à igreja em Antioquia. Segundo Eusébio de Cesareia, Inácio foi o 3º líder de Antioquia da Síria, mas segundo Orígenes teria sido o 2º líder na cidade. Inácio foi detido por autoridades e transportado para Roma, onde foi condenado à morte no Coliseu e foi martirizado por leões por causa da fé no Messias. Olha quem era Inácio de Antioquia naquela época. Ele morreu nos dias de João. Ele nasceu no início da igreja, em 35 depois de Cristo, né, por volta da época onde Nosso Senhor teria morto e ressuscitado. Então ele cresceu no meio desse ambiente todo e ele acabou se envolvendo com tudo isso bem de perto. Vamos ver o que ele testemunha. Os profetas eram seus servos e o previram pelo Espírito e o esperaram como instrutor e também como Senhor e Salvador, dizendo, Ele virá e nos salvará. Portanto, não precisamos mais manter o sábado como fazem os judeus, ou alegrar-se pelos dias de ociosidade, pois aquele que não trabalha não deve comer. Olha que interessante. Também foi dito pelos santos oráculos, é pelo suor da tua face que comerás o teu pão. Mas deixe todo aquele entre vós que ainda mantém o sábado por motivo espiritual, alegrando-se na meditação da lei e não no descanso do corpo, admirando a obra de Deus e não comendo coisas preparadas no dia anterior, não fazendo uso de bebidas mornas ou andando um certo limite prescrito, não deleitando-se por dançar e aplaudir e outras coisas sem sentido. Porém, após a observância do sábado, deve todo amigo de Cristo observar o domingo,
observar o dia do Senhor com alegria, o dia da ressurreição. Então olha que interessante, olha que bom senso tinha Inácio de Antioquia nos dias da igreja, lá no primeiro século. Se ainda existisse algum irmão, se ainda, ele coloca como ainda, uma possibilidade, não era uma certeza, se ainda existe entre vocês, ou seja, ele escreve uma carta, ó, se vocês que se reúnem em tal lugar aí, se ainda entre vocês existe alguém que ainda mantém esse costume, mas não por regras, apenas por admirar a obra de Deus e, aliás, por admirar a obra de Deus e por meditação da lei nesse dia. Se ele faz isso, deixa ele fazer. Não está fazendo mal nenhum, não tem problema nenhum quanto a isso. Deixa ele fazer isso. Não por cumprimento de regras, como fazem os judeus, mas por amor ao Pai, deixa ele fazer. Agora, no dia seguinte, no primeiro dia, todos devem se reunir. Olha que coisa mais interessante. Olha que testemunho maravilhoso. Então é óbvio que existia nos primeiros dias da igreja as pessoas ainda com fragilidade no seu pensamento. E existiam homens que pensavam dessa forma, que eu acho extremamente coerente e correto. Se o irmão quer lá no dia de sábado dedicar a Deus, deixa ele dedicar o irmão lá. Agora, todos devem se reunir domingo para partir o pão, com a alegria da ressurreição de Cristo. Isso era o que se fazia na época. Era o normal disso aí. Infelizmente, parece que torceram bastante essa verdade. Vamos ver. Por consequente, se os que tinham andado em práticas antigas atingiram uma nova esperança, sem observar os sábados, senão moldando suas vidas segundo o dia do Senhor, no qual nossa vida brotou por meio dele. Então, olha o que ele está falando na carta aos Magnésios. Se lá antes eles não observavam os sábados, mas viviam segundo o dia do Senhor, ou seja, viviam na ressurreição, na nova vida, eram pessoas que viviam numa vida nova, numa vida de amor a Deus. Esses que viviam dessa forma, viviam também no dia do Senhor, também na ressurreição, e não observavam o sábado. Não paravam de trabalhar no sétimo dia. Então, ou seja, diferente do que se diz hoje, do que tentam ensinar para as pessoas, que desde Gênesis, desde Adão, é guardado o sétimo dia, eles estão atestando que não é uma verdade. A igreja primitiva não diz isso. Eles aqui não estão dizendo isso. Isso, se foi dito, não foi pela igreja. Pelo menos não pela primitiva. Vamos continuar. É absurdo falar de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, praticar o judaísmo, porque o cristianismo não acreditou no judaísmo, senão o judaísmo no cristianismo, no qual toda a língua que creu foi reunida a Deus. A frase é clara, não precisa nem tentar explicar, né? Didaquê, 60-90. Em um escrito do primeiro século que trata das doutrinas apostólicas, é constituído de 16 capítulos e, apesar de ser uma obra pequena, é de grande valor histórico e teológico. O título lembra a referência de "E perseveraram na doutrina dos apóstolos". Nas palavras do historiador Willi Hordorf, a Didaquê é uma compilação anônima de diversas fontes derivadas da tradição viva de comunidades eclesiais bem definidas. Então, para quem não conhece o Didaquê, seria ali uma forma, os irmãos encontraram uma forma de tentar colocar ali aquilo que eles aprenderam dos apóstolos e colocaram ali, segundo os eruditos, são vários autores, eles foram ali fazendo uma relação do que eles ensinavam. É isso que acredita-se da Didaquê. Olha só o que está escrito na Didaquê: reuni-vos no dia do Senhor para partir o pão, e agradecei, depois de haveres confessado vossos pecados, para que o vosso sacrifício seja puro. Ou seja, eles se reuniam para partir o pão, a lembrança do que Jesus havia ensinado, confessavam seus pecados, oravam uns aos outros, admoestavam, como a gente viu agora há pouco, o outro irmão explicando o que eles faziam nesse dia, né? Como eu disse ali, ó, no dia do Senhor, ali embaixo ali a referência. Se então aqueles que eram educados na antiga ordem das coisas se apossaram da mesma esperança, não mais observando o sábado, mas observando o dia do Senhor. Bispo Inácio de Antioquia, primeiro século. Então, como ele é da mesma época, o dia do Senhor era isso. Era o dia que o Senhor ressuscitou. Vamos lá? Com esses testemunhos, afirmar que visões divinas deixaram claro que nos primeiros séculos todos os seguidores do Messias permaneciam na observação semanal do sétimo dia, não é verdade. Não é. Na verdade, que não tem como ser verdade. Da mesma forma, não é verdade que o domingo era o novo dia de descanso e que tomou o lugar do Shabá judaico para os verdadeiros seguidores, uma vez que em nada se assemelhavam em suas práticas. Não existe nenhum testemunho dos irmãos primitivos que corroboram as visões da senhora Ellen G. White e de nenhum outro sabatista sobre isso. Não temos.
Você também não conseguirá encontrar nenhum irmão exortando os demais irmãos a permanecerem na guarda do sábado. Ao contrário, você encontra diversos textos falando que a guarda do sábado era uma figura entre os judeus. Entregue aos judeus, perdão. Eles falavam sobre o Shabá, descanso, mas que na forma que se fazia antes do Messias era apenas uma figura ou símbolo da verdade. Você acabou de ver que esse era um testemunho comum e regular. Você não vai encontrar são seguidores de Messias pregando que deixar a guarda do sábado semanal era um erro. Será que o Espírito Santo não usou nenhum irmão para avisar os que se perdiam, mas avisou a senhora White e alguns outros 18 séculos depois? É a pergunta que eu deixo. Então, irmãos, nesse tempo da igreja em que os mártires eram mortos nas arenas, eram caçados pelas ruas, eram mortos na fogueira, eram mortos por animais selvagens, eram mortos com cadeiras quentes no meio de praças, eram martirizados com todo tipo de maldade, tinham um coração puro, conciso, pensavam como um só. Nessa época não havia maldade no coração entre esses que seguiam o Messias. Será que esses aí que estavam tão próximos do Espírito Santo, o Espírito Santo tinha acabado de ser derramado entre os apóstolos e os primeiros seguidores? Então o Espírito Santo escolheu explicar tudo isso depois de 18 séculos. Por que eu digo isso? Porque depois de 18 séculos você vê esse tipo de escrito, de que os irmãos guardavam sábado, de que havia essa separação entre sábado e domingo, de que eles foram levados pelo diabo a pensar assim. Irmãos, você não, por mais que eu pesquisei, você não encontra irmãos do primeiro, do segundo, do terceiro século dizendo assim: olha, você que está deixando a guarda do sábado, o Pai alerta, o Espírito Santo avisa, não faça isso, volte a guardar o sábado. Quer se reunir no domingo? Se reúna, mas guarde o sábado. Você não encontra esse escrito. E você vê, junto comigo, que nenhum desses textos aí diz que eles faziam isso. Eles não faziam. Dizer que eles faziam é, no mínimo, mentiroso e ignorar o texto. O texto que, inclusive, essa própria escritora teve em mãos. Pelo menos o autor ela conhecia. E disse que ele era uma testemunha, era um verdadeiro seguidor. Vamos continuar. Como já vimos, os seguidores se reuniam no domingo para partir o pão e lembrar a exortação e direção apostólica, mas não faziam nesse dia nada semelhante que os judeus faziam no Shabá. Segundo eles, não houve troca de dia, porque para eles o Shabá era um símbolo, um sinal, uma figura de algo que passaram a viver diariamente no templo do Espírito Santo, como sacerdotes de Deus, encontrando descanso para suas almas e assim guardavam o grande Shabá que virá. Temos liberdade para pensar diferente, mas é essa a verdade clara de todos os relatos que vimos até aqui, mesmo que não se concorde com eles por qualquer motivo. Afirmar que todos eles seguiam o diabo por fazer isso parece algo razoável a você agora? Pense bem, é esse o juízo que faz sobre todos eles, porque foi exatamente este o juízo que está declarado pela senhora Ellen G. White, como ele próprio dizia. Como ela própria disse, perdão o erro de português aí do texto. Vamos continuar, isso pode ajudar. Então, como eu disse, dizer que eles seguiam o diabo, depois de ler tudo isso, eu acho um pouco perigoso. Vamos lá. Irmãos, a próxima parte do vídeo, o próximo vídeo que será feito, será a respeito da conformidade com os escritos canonizados. Ou seja, a gente percebeu, e eu acho que ficou muito claro para você, que desde a época de Constantino, de 320, até os dias dos irmãos da igreja, até o Didaquê, todos os escritos encontrados que tratam a respeito do sábado têm a mesma conotação, que o sábado era uma figura, não é que deixou de existir, o sábado existe, mas não era o que os judeus interpretaram, era uma outra coisa. E que os irmãos no Messias, os irmãos no Messias passaram a guardar esse sábado, porque passaram a aguardar o fim da obra de Deus. E quanto aos sábados semanais, trabalhando no templo, eles ficavam sem culpa. Isso aí todos eles diziam. E todos eles se reuniam no domingo, no dia do Senhor. E não pelos motivos que foram apontados pelos acusadores, mas pelos motivos que eles passaram a crer. Então eu espero que você tenha percebido claramente que aqui não é uma questão de defender isso ou defender aquilo. Não sou eu que defendo. Quem defende é eles que escreveram. Eu só tive o trabalho de reunir os textos. Eu fui pesquisar e reunir os textos. Mas eu não disse aquilo. Eu não estava lá nos dias. Eu não vivi no primeiro, no segundo ou no terceiro século para dizer o que é ou o que não era. Eu só reuni os textos e estou mostrando para vocês.
Cada um faça o seu juízo e, se tiver oportunidade, reveja o mesmo vídeo com mais calma, porque eu sei que para alguns vai ser um choque. Bom, o próximo vídeo, o próximo estudo será a conformidade com os escritos canonizados, ou seja, vamos repassar aí as palavras do Novo Testamento. Entendendo o que os irmãos primitivos pensavam até a época de Constantino, vamos tentar relembrar o que foi dito nos textos canonizados do Novo Testamento e ver se há algo igual? Esse é meu convite.